livro histórico de 1 Reis, capítulo 17. Eu quero falar um pouquinho hoje desse homem, cara, que fantástico, chamado Elias. Todos nós temos um pouco de Elias na nossa vida. Elias foi um profeta temperado, com seus altos e baixos, suas vitórias, suas derrotas, suas lutas externas e suas lutas internas. E eu pergunto para você, quem não tem lutas externas aqui? Se não tem, meu irmão, vem aqui na frente que eu vou orar para você ter. Aleluia. Porque todo mundo tem, Zé. Mas também tem as suas lutas internas. Tem as suas lutas que você não compartilha com ninguém. O confidente das suas lutas internas geralmente é o teu travesseiro. É a água do teu chuveiro que leva as suas lágrimas juntos. O confidente das suas lutas internas, suas lutas que você carrega na alma, tem sido o Senhor, quando você abre o seu coração para Ele. Quando eu olho para Elias, eu me vejo. Pastor, mas o homem teve eventos assim de sucesso assombroso. E daí? Que ele chega a certo ponto que ele diz para o Senhor: Senhor, toma a minha vida, me mata, eu não sou melhor que meus pais. Poxa vida, eu queria ter conhecido os pais dele, porque se ele já foi esse tanque de guerra nas mãos do Senhor, e ele diz que não é melhor que os seus pais, e quando ele diz pai, lê-se, não da filiação paterna que ele tem, mas quando diz pais, ele está se referindo a Abraão, a Isaac, a Jacó, todos esses. Quem achou, diga amém. Então você já entra nesse texto olhando quem é esse cara? Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Este disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nenhum orvalho, rei, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, retira-te daqui, e vai para o lado do oriente, esconde-te junto às correntes do Querite, ali junto à fronteira do Jordão. Daquele rio beberás da torrente. Já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, Elias, segundo a palavra de Deus, retirou-se e habitou junto ao Querite, as suas correntes, ali na fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Pode se assentar. A passagem bíblica fala de um homem que não é um extraterrestre, não é um Superman, não é um super-herói, é um desconhecido. Porque a palavra do Senhor vai dizer pela primeira vez, Elias, o tisbita, nesse texto. Nós vamos conhecer Elias agora. Capítulo 16 não tem, capítulo 15 não tem, capítulo 14 não tem, é agora. É agora, Elias, o tisbita. Vai começar agora a saga desse homem. E em Apocalipse você vai ouvir falar de Elias. Quantos livros nós temos pela frente depois desse livro de 1 Reis, até chegar em Apocalipse? Agora vai ser constante. O que esse homem fez? Qual é o legado que ele
fez, que ele teve, que ele cumpriu na vida dele, para ele ser lembrado. Para ele ser de uma forma, viam tantas virtudes em João Batista, viam tantas qualidades em João Batista, tanto é que Jesus disse, olha, daqueles nascidos de mulher não teve outro maior que João Batista. Mas acreditavam que João Batista carregava o espírito de Elias. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos, que dizem os homens quem sou? Uns disseram, dizem que você tem um espírito de João, outros dos profetas, outros disseram de Elias, ou Elias de novo. Você que é um homem, é uma mulher simples, comum, dona de casa, trabalhador, que está trabalhando fora, porque quando fala dona de casa, fala trabalhador, fala, então quer dizer que quem está dentro de casa não trabalha, né Zé? Pelo amor de Deus. Uma mãe de filhos, preste atenção nessa palavra. Nós estamos precisando levantar a autoestima de um povo que no século 21 está perdendo a sua identidade. Esse homem aqui, há milhares de anos atrás, sendo usado de uma forma poderosa por Deus, teve uma hora que ele entrou em colisão com a identidade dele. Ele já não sabia mais qual era o chamado dele. Ele não sabia qual era o propósito de Deus na vida dele na terra. Para você que ainda não se identificou, para você que acha que você não tem peso, para você que acha que não tem uma função, para você que acha que não tem um chamado, Deus nessa noite vem te dizer, você tem um chamado. Ele te escolheu. Você apenas precisa saber aonde é que você se encaixa na agenda de Deus. Amém, amados? O primeiro texto aqui ele diz que Elias, um tisbita. E por que Elias já começa aqui no texto do capítulo 17, já tendo uma audiência com o rei de Israel chamado Acabe, casado com uma mulher, de uma outra nacionalidade, uma estrangeira chamada Jezabel? Por que o texto já começa ele intimando, ele afrontando, ele já colocando diante de Acabe o que estava para acontecer? Rei, eu quero ter uma audiência contigo. Fala, Elias. Segundo a minha palavra e ao Deus que eu sirvo, não chove nessa terra enquanto eu não disser. Olha que ousadia, olha que autoridade. Olha, não é quando vocês se arrepender, aí volta a chover. Não é quando um dia Deus tiver misericórdia de vocês e achar que deve mandar chuva. Não, segundo a minha palavra, não chove em Israel. E por que Elias ele entra num confronto, numa colisão tão grave, não apenas com o rei, mas com uma nação? Porque quem seria prejudicado? A nação. Mas o que estava acontecendo, eu preciso dar um pano de fundo aqui para vocês entenderem. Acabe ele é um rei maligno, casado com uma mulher mais terrível do que ele, chamada Jezabel. E a palavra do Senhor diz que, imagina, Israel estava afundado, mergulhado em tantos pecados. A cabeça do povo estava totalmente desviada, a cabeça do povo estava totalmente alienada. Por quê, pastor? Eu vou te explicar por quê. Porque existia dentro de Israel 450 profetas que profetizavam, e mais 450 profetas de Baal que profetizavam direto. Mais 400 de profeta de Aserate, que também profetizavam. Eu não sei quando você, antes de conhecer Jesus, se você faz isso ainda hoje, eu vou falar para você parar, em nome de Jesus. Você gostava de manhã, você via o quê? Signo.
Aí eu sou de Câncer, eu sou de Virgem, eu sou de Aquário, eu sou disso. O que está dizendo meu horóscopo hoje? Não era assim? O que está dizendo hoje? O que vai acontecer com peixes hoje? Agora você imagina, isso é tudo de uma crença pagã, gente. Você imagina isso lá. Gente, 950 profetas falando e ministrando todos os dias, na cabeça de um povo, vai trazer confusão e dúvida até o melhor dos teólogos da época. Será que esses caras não estão certos realmente? Esses cidadãos, esses profetas, eles eram bancados, eles comiam na mesa do governo. Eles eram bancados por Jezabel e por Acabe. E o povo vai mudando a cabeça, vai se tornando uma nação idólatra. E tem um Deus em toda essa história que veio das mãos de Satanás para substituir Yahvé, chamado Baal. Aonde tem os seus sacerdotes, aonde tem os seus profetas e aonde tem uma legião de gente que o segue. Vocês que passaram pelo encontro agora, vocês devem ter visto alguma coisa sobre idolatria. O que é um ídolo? Só que foram buscar outros tipos de ídolos para passar para vocês. Mas ali não. Ali era um Deus, com D minúsculo, que representava a divindade soberana de Israel agora. Deus vê aquilo, Deus levanta Elias e fala assim, gente, se tem uma das coisas, não sei se você sabia, que Deus mais abomina, não é o pecado, não é o pecador, é a idolatria. A idolatria te compra, a idolatria ela te persegue, e a idolatria ela te convence. Ninguém tem alguém como ídolo porque ele é uma pessoa má. Ninguém tem alguém como ídolo porque ele é uma pessoa que não tem algo para lhe oferecer. Ninguém tem alguém como ídolo se esse ídolo não é para ele uma referência. Você imagina para Deus. A palavra do Senhor diz que a pessoa em Cristo ela é nova criatura. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor até alcançar a estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Então qual que é a nossa referência? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então qual que é a nossa referência? Agora você imagina, tira Deus dessa história e coloca um ídolo. Como estava Israel? Perdido. 950 profetas falando de Baal o tempo todo, dando testemunhos, falando de milagres, os canais de televisão ali, todos eles comprados pelo governo, e falando só de Baal, só de Baal, só de Acerate. Faça um voto, acenda a fogueira, acenda uma vela, faça um sacrifício a Baal, despeje uma gota de sangue em cima, sacrifica teu filho. A colheita esse ano não foi boa, então sacrifica o que você tem de melhor. Entrega aquilo que te faz falta. Amados, isso para você tem alguma semelhança com o que a gente vê hoje? Nas propostas que a gente vê hoje em altares, que deveriam falar única e exclusivamente de Deus? Não tem. Então Elias, ele está vendo tudo aquilo, ele tem uma direção de Deus, ele chama o rei e fala assim: olha rei, a casa caiu, não chove em Israel. O Acabe por sua vez achou que não ia rolar, mas rolou. O Senhor fala assim: para te preservar, você se esconde. Esconde de quem? Se esconde. Porque vão buscar a tua pele, vão buscar a tua cabeça, Elias. Então ele desce, ele vai até um ribeiro, hoje já não existe mais, é seco, chamado Ribeiro de Querite, que ele deságua no Rio Jordão. E ali, naquele lugar, na sombra, a água era limpa, vinham os corvos, né? Aquele passarinho preto,
trazia para ele na parte da manhã o pão, a carne, ele bebia a água do querido, estava de boa. Só que com o tempo ele foi vendo que as águas do rio foi diminuindo. Espera aí, pastor, esse homem, Deus não mandou ele para lá? Foi, por que as águas secou? Mas ele não era um homem de Deus, por que isso aconteceu com ele? Pastor, por que diante dessas, ele não estava fazendo tudo que Deus ordenou a ele? E por que as águas do querido secou? Amados, você ser crente não significa que você foi vacinado contra dificuldades, contra luta, contra situações. Nós vamos enfrentar. Nós vamos de uma forma ou de outra, nós vamos ter na nossa caminhada situações que o nosso querite, que o nosso riacho, ele vai secar. A diferença do homem, da mulher de Deus, daquele que não conhece o soberano, meu irmão, é como que ele lida com a situação difícil. A palavra vai seguir, ele vai sair dali, a palavra do Senhor vai mostrar que daí para frente são 3 anos e meio sem chuva, e tudo vai secando, e tudo vai minguando. Deus está sustentando Elias. O rei começa a ficar desesperado. Irmãos, nós tivemos uma seca aqui no estado de São Paulo em 2014. Nós tivemos outra recente, mas foi um ano que quase não choveu. E foi horroroso o problema, a situação. Vocês lembram que o nível dos reservatórios, da Cantareira, até daqui de Jundiaí os caras foram espertos, porque eles fizeram a transição do rio que descia e passava pelo lago, e o lago não baixava, então para nós não tivemos tanto problema. Mas você viu que a Billings, a Cantareira e tantos outros reservatórios, foi baixando. A gente estava vendo o rio, o São Francisco virou um fiasco de água, e aquilo ali foi apenas alguns meses. Se aqui no Brasil, se aqui no nosso estado de São Paulo, que a gente precisa tanto de água, porque aqui é onde a economia corre, se aqui por 3 anos faltar água, isso aqui entra em colapso. E se Deus usar um profeta e disser, em São Paulo, diante da idolatria, do desvio da minha palavra, dos absurdos que têm acontecido nos púlpitos e das besteiras que têm sido ministrado, e se Deus usar um homem de Deus, uma mulher de Deus e dizer, não chove em São Paulo, estado de São Paulo durante 3 anos, o que será que acontecia? Sendo que 5 meses e 25 dias fez com que São Paulo quase entrasse em colapso. 3 anos. Nós não estamos preparados para a ira de Deus, irmão. Nós só estamos preparados para as bênçãos do Eterno. Mas Deus nessa noite, Ele quer nos alertar. Se Ele disser, chega, chega. Se Ele disser, para. Se Ele quiser interromper qualquer fluxo, qualquer processo, Ele para, porque Ele tem poder. E o interessante é que a humanidade, é que a igreja está caminhando para isso, está indo na direção da ira de Deus. Hoje você vê o que as pessoas... Gente, eu fiquei tão feliz domingo aqui. Você vai falar, pastor, como você ficou feliz? Tinha pouca gente? Não, a igreja ainda tinha bastante gente ainda. Muita gente lá no evento, no encontro de jovens, né? Mas estava cheia a igreja. Só que nós não tinha data show. Eu olhei e falei, o David faz uma falta. Mas não vou buscar ele não. Vai ficar lá. Aí nós não tínhamos luzes, nós não tínhamos Bíblia. Isso foi legal. Você sabe por quê? Obrigou todo mundo a abrir a sua Bíblia. Alguns abriram, outros ligaram.
E isso, de uma forma ou de outra, eu fiquei assim, foi um resgate, mesmo que por um culto, de algo que antes era comum na nossa vida, colocar a nossa Bíblia debaixo do braço para a igreja. Era comum antes a nossa Bíblia estar na cabeceira da cama, ou no banheiro. É pecado ler a Bíblia no banheiro? Meu irmão, não é pecado não. É pecado você não ler a Bíblia. Não importa onde você está. A Bíblia no banheiro, a Bíblia na cabeceira da cama, um devocional logo cedo, pão diário, estava lá. E hoje a gente vê que não vou dizer esse hábito, é um bom hábito, isso aí acabou. A primeira coisa que a pessoa vê quando ele acorda não é a Bíblia, é um celular. A última coisa que ele vê quando ele vai dormir não é a Bíblia, é um celular. Se ele acordar no meio da madrugada, pasmem, isso não acontece com vocês, mas se acordar no meio da madrugada, o que ele vê? Celular. E eu preguei domingo, eu disse que a rede social só vai servir para que no dia do juízo ela aponte que não foi falta de tempo, foi falta de prioridade. Não foi falta de tempo, porque as redes sociais mostrou, você teve tempo. Será que nós não estamos caminhando, gente, para que de alguma forma Deus desperte? Irmão Genival me chamou ali, abriu um texto, mostrou em Isaías capítulo 41, verso 18. Tem coisas acontecendo, pastor. Eu falei, eu sei que tem. Tem sinais já no deserto? Tem sinais no céu? Tem sinais no mar? Tem sinais no púlpito? Não falta mais nada. E a palavra do Senhor diz que Elias, ele não profetizou, ele determinou algo que Deus já havia estabelecido. Não chove. O tempo vai passando e a fome aperta. E aqui, meus irmãos, 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. Elias aqui, ele faz o que Deus manda, e realmente a seca chega acompanhada de fome e seguida de morte. Capítulo 18, abra aí, de 1 Reis. Capítulo 18. Deve estar com a sua Bíblia aberta aí. 18, de 1 a 8, está escrito: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai de novo, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome já era extrema. Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna e os sustentou com pão e água. Disse Acabe então a Obadias: vai pela terra e a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si pela terra para percorrer, e Acabe foi à parte por um caminho, Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já a caminho, eis que Elias o encontrou com ele. Reconhecendo, prostrou-se diante em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu: sou eu. Vai agora e diga ao teu senhor: eis aqui está Elias. Aleluia. Segura aí. Deus manda Elias se apresentar de novo a Acabe e dizer que vai mandar chuva. Eliminação
mas havia necessidade. Vai mandar? Vai. E qual que é a moeda de troca de Deus? A eliminação da falsa doutrina que havia dentro de Israel. E aqui eu não vou ler para não estender muito. O Acabe, ele vai encontrar Elias e ele vai dizer: olha, eis aí o perturbador de Israel. Elias fala: não sou perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você, que trouxe a idolatria de Jezabel para dentro da nossa terra. Olha, Acabe, para encerrar a conversa, vou dizer um negócio para você. Deus vai mandar chuva, tá? Deus vai mandar chuva. Mas antes, nós temos uma situação para ser resolvida. Essa questão dos seus profetas. Para mostrar, para saber quem é realmente o Deus de Israel, eu convoco os seus profetas de Baal, os profetas de Jezabel e os profetas de Acerate, para a gente ver essa questão, para a gente se apresentar diante de Deus. E aquele Deus que mandar fogo do céu para consumir o holocausto, o sacrifício que a gente ia apresentar no altar, esse realmente é o Deus de Israel. Vocês conhecem a história, vocês sabem que eles se apresentaram no Carmelo. Os profetas de Baal montaram o altar, prepararam o altar, colocaram o animal lá em cima, começaram a clamar, a gritar, dizendo a Baal: manda fogo do céu e consome o holocausto, consome o sacrifício. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Eles começaram então a se cortar, a se machucar, a se dilacerar, para que o sangue escorresse no altar como sacrifício, e nada aconteceu. Deu meio-dia, Elias está gritando com ele: ô pessoal, grita mais alto. De repente o Deus de vocês está cansado, está dormindo, tem alguma obrigação, vocês estão perdendo, então grita mais alto. E eles gritavam mais alto, só que nada aconteceu. Chegou o momento que Elias disse assim: ó, faz o seguinte, afasta todo mundo. O que ele olhou para o altar do Senhor? Bagunçado, destruído, desarrumado. É isso que a idolatria faz com o altar que é de Deus. O teu coração, meu irmão, é um altar. Quando você coloca uma outra pessoa aqui e começa a adorar, quando outra pessoa passa a ter a importância de Deus, de um Deus no seu coração, você está destruindo o altar que um dia você entregou ao Senhor. Quando você levantou a sua mão um dia, entregou sua vida a Cristo, você estava entregando o seu coração, o seu altar ao seu Salvador. A partir do momento que você começa a dividir a glória dele com outra pessoa, ou então com outra coisa, ou então com outra situação, você está dividindo a glória dele, você está transformando aquilo que era do Senhor num altar para outro. Elias, ele pega aquele altar todo bagunçado, todas as pedras, tudo fora do lugar. Então os profetas de Baal falam assim: vamos, Elias, então agora começa, vai, chegou a tua vez, é o teu Deus. Falou: não, eu preciso consertar o que está fora do lugar. Quando eu vejo alguém entrando por aquela porta, buscando um conserto com Deus, essa pessoa está buscando restaurar o altar danificado pelos ídolos. Eu louvo a Deus, gente, na restauração de pessoas que têm no seu coração a humildade de reconhecer: eu servi a outro, hoje eu me entrego ao Senhor, hoje eu me reconcilio com o Senhor, hoje eu volto para a casa do Senhor, hoje eu volto para a presença do Senhor, hoje eu restauro o meu altar ao Senhor. Deus ama isso. Quando Elias começa a restaurar o altar, Deus lá do céu já dá ordem: assim que ele clamar, já taca fogo do céu, já consome o holocausto, a lenha, a pedra, a água, tudo, para mostrar que o Senhor é Deus. Elias restaura o altar, ajeita a lenha, coloca o animal. Eles vão tacar. Não, faz nada não, não precisa tacar fogo não, só não, meu Deus, não precisa. Faz melhor, faz um rego aqui em volta do altar. Fez um rego, profundidade. Agora busca água. O que estava faltando em Israel, gente? Água. O que Elias manda buscar? Água. Traz cântaros de água e enche. Tá bom,
Não, busca mais. O que Deus quer da gente, meu irmão? A palavra do Senhor que Ele não quer o básico, Ele não quer somente o que a gente acha que é o limite, não. A palavra do Senhor diz: se a gente não exceder os escribas e fariseus, nós somos tão miseráveis quanto eles. E o que acontece? Ele manda buscar mais água, mais um cântaro. Engraçado que ele não enche o rego com água, ele despeja em cima do animal, deixa encharcado, a água desce e vai enchendo o rego. Pela terceira vez, rapaz, mas já está sem água. Israel falou assim: daqui a pouco vai sobrar água, Israel, porque nós estamos edificando um altar a Deus. Você quer ter sua vida abençoada, próspera, cheia de graça, cheia de saúde, está retendo, está segurando. Gente, e não confunda o segurar e o reter somente na área financeira. Você está retendo os seus dons, você está retendo o seu chamado. Deus quer que você derrame tudo, e não tenha medo de despejar em cima do sacrifício. E aquela água descia, e até que encheu o rego. Aí o Elias, ele ajoelha, fala: faça todo mundo aí, faça todo mundo. Vocês não têm parte com esse Deus, não. Tanto é que ele vai reclamar para o Senhor num determinado momento: Senhor, cadê os profetas, Senhor? Só eu fiquei. O Senhor falou: não ficou só você não, tem um monte aí. Eu reservei 7.000 joelhos, cujos os joelhos não se dobraram a Baal. Tem mais gente que vai te ajudar, Elias. Taca, ora e busca ao Senhor, que o resto deixa comigo. E o Elias, ele faz uma oração simples, ele ajoelha e fala: Senhor, foi porque o Senhor orientou, é que isso aqui eu estou fazendo. E para que todo mundo saiba que o Senhor é Deus. Aleluia. Nós precisamos dar esse testemunho. Muitas vezes você está trabalhando, você está estudando, você está compartilhando, você está andando no ônibus do lado de pessoas que você já anda já faz tempo, e a pessoa que está do seu lado não sabe que você é crente, não tem testemunho. Você fala palavrão, você diz besteira, você conta piada, Estou dizendo isso porque a mensagem está indo para a live, viu, gente? Aqui não, aqui só tem santo, aleluia. Não ri, senão eu ri também. Pronto. Então, Senhor, para que saibam que o Senhor é Deus, manifeste hoje a sua glória. As pessoas têm que ver em você, têm que ver em mim o brilho de Cristo. Em mim. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: Pedro, você é crente, né? Você é crente, cara. Você é diferentão. Diferentão. Ou então olha para você e fala assim: cara, aconteceu alguma coisa na sua vida? Aconteceu? Antes você brincava, você falava, tal, acontecia isso, aquilo, tal. Agora você está mais comedido, mais seguro, tem mais autoridade sobre si. Hoje você não cai mais nas pegadinhas, você está mais atento. O que aconteceu? Fala: não. Hoje eu quero que vocês saibam que só o Senhor é Deus. Essa é a oração de Elias. Oração curtinha. Não ficou lá se arrebentando, implorando: manda fogo do céu, Baal. Não precisou disso não. Meio-dia, gastando com isso. Não. Simplesmente falou: Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus, e foi cumprindo a tua vontade que eu fiz tudo isso aqui, agora é com o Senhor. Ele não acabou de orar, gente. O fogo desceu, consumiu toda a carne, o animal, as pedras, e aquilo foi consumindo, e de repente chegou na água e lambeu todo aquele rego e secou. Nesse momento, toda a multidão que acompanhava se prostrou em terra e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus talvez não tenha lançado fogo sobre um altar para consumir nada seu, mas Ele tem te abençoado, Ele tem te guardado, Ele tem te dado saúde, tem te dado estratégia, tem te dado vida, tem te dado paz.
isso é mais que motivo para você levantar suas mãos e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Testemunhe isso. Naquele momento, vai tentando os profetas de Acera e de Baal sair de fininho, e aí já tem alguém assim na portaria, falou: daqui vocês não saem. E eles são mortos às margens daquele rio. Destrói, acabou todos os profetas. Elias sobe o monte, porque ele disse que vai chover. Ele sobe o monte, leva seu auxiliar, o seminarista, o menino que acompanha ele, e fala assim: eu vou orar, e Deus vai mandar chuva. Acabe, ô rei, vem cá, para você saber que só o Senhor é Deus, aparelha seu carro e os seus cavalos, que você vai ter que vazar, porque vai vir chuva e vai vir da pesada. O Acabe talvez olha para ele e fala: você está de brincadeira comigo, não chove há 3 anos, o céu está mais lindo que nunca, como isso pode acontecer? Eu falei: espera um pouquinho. Elias ajoelha e fala assim: olha, vai lá e dá uma olhadinha na zona, na região, né? Naquela região do Oriente, se vem chuva. O menino vai lá e volta, falando: não tem nada não, senhor. Então tá bom, você vai lá mais 7 vezes. E o menino foi, 2ª vez, voltou, e o Elias orando. Talvez você já orou uma, talvez você já orou 2, talvez você já orou 50, talvez você já orou 100, esperando a resposta de Deus. Mas você tem orado para quem? É para Deus? Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. E isso é mais lindo. Se Ele está ouvindo, não significa que Ele está desprezando. Ele só está esperando o momento certo, o tempo certo, a hora exata, para fazer na sua vida o milagre que você está esperando. 3ª vez: Senhor, Senhor, o Senhor está orando, nada. Eu falei 7, Zé, não falei 3, e ele vai 4, 5, 6, e na 7ª vez ele olha, peraí, Senhor, tem nada não. Para não dizer que não tem uma nuvenzinha desse tamanho, da mão de um pulso de homem. Elias levanta e fala assim: avisa Acabe, que está vindo chuva forte. O rapaz falou assim: você está doido? Quando uma nuvem desse tamanho é capaz de fazer uma tempestade, voa, avisa Acabe. Choveu, meu irmão. Manda Acabe voar, porque ele vai pegar chuva na descida. Eu amo tanto esse Deus, querido. Eu acho Ele tão lindo, tão perfeito e tão justo. Tem coisas na nossa vida que a gente está olhando e parece que é insignificante. Gente, o que é insignificante para você é porque você está longe. Olhe uma estrela hoje e vê o tamanho dela. Ela é minúscula, mas se você soubesse o tamanho dela, o tamanho que o Criador fez, meu querido, você não teria dúvida nenhuma da grandeza e do poder do nosso Deus. O que você hoje vê na sua vida pequena, saiba que para Deus é grande, e no tempo certo vai chegar para você. A chuva cai, mas também o que cai é o semblante de Jezabel quando sabe que morreram 850 profetas. Ela fala assim: amanhã nesse horário Elias vai estar morto. Eu vou matar esse cara amanhã nesse horário. Elias vai acontecer com ele o que ele fez com os meus profetas. Quando Elias ouve aquilo, gente, na boa, se você fez o que fez, se você viveu o que você viveu na presença de Deus, você sabe o que é você almoçar e jantar, um garçonzinho voando traz para você pão e carne? Você sabe o que é isso? É milagre todo dia. Você sabe o que é você dizer: segundo a minha palavra não chove, e por 3 anos não chove? Você sabe o que é você ajoelhar, orar, e depois de 3 anos, no exato momento que você ora, a chuva cai? Esse homem, uma potência.
Você sabe que é você orar, descer fogo do céu, consumir tudo que está aqui em cima, consumir tudo que está embaixo e ainda lamber o rego cheio de água? Você sabe o que é isso? Esse homem é uma potência. Só que algo descalibrou Elias. E o nome desse algo é Jezabel. Ele foge. Ele foge e se acomoda num determinado lugar. Ele entra debaixo de um pé de zimbro e ele pede a morte. Aí que ele diz: Senhor, não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. E ele dorme. Ele dorme. Chega o anjo, cutuca ele e falou: Elias, levanta. Aqui tem pão assado na pedra, tem um jarro de água, come, bebe, porque é muito grande a sua caminhada. Elias come. Elias está depressivo, gente. Elias está depressivo. Numa reunião de pastores, num debate, se ele pediu a morte para o Senhor quando ele entrou debaixo do pé de zimbro, que ele pediu a morte, a gente até estava brincando. Se ele queria morrer, então ele ficasse lá, mas Jezabel faria o serviço. Ele não queria morrer, porque quem está em depressão e muitas vezes busca o suicídio, ela não quer morrer, ela quer matar a dor, quer arrancar a dor de dentro, quer arrancar aquilo que está secando, que está consumindo ela. O que Elias queria era paz. Pela segunda vez, Elias dorme, pela segunda vez vem o anjo e fala assim: Elias, está aqui de novo, o pão, a água, come, porque muito grande é a sua caminhada. E a palavra do Senhor diz que Elias, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus nessa noite está falando com gente aqui, que está fraco, está precisando de força para caminhar, está precisando continuar, está precisando dar uma resposta para as questões que muitas vezes tem atormentado, dizendo: você é fraco, você vai morrer, você não tem força, você não consegue, olha para o teu passado. Deus nessa noite está dizendo: basta. Deus é contigo, Deus é na tua vida, Deus vai dar força para você se levantar, em nome do Senhor Jesus. Nessa semana ainda você terá resposta da parte de Deus, daquilo que Ele está fazendo na sua vida, e você tem que crer nisso, porque o seu Deus é o mesmo Deus de Elias. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, com a força daquela. Elias entrou de um jeito naquela caverna, ele pediu a morte, ele estava numa situação complicada, mas ele não saiu do mesmo jeito que ele entrou. Ele saiu cheio da presença de Deus, alimentado pelo Senhor, caminhou 40 dias e foi fazer uma obra longe, mas foi. Tem te angustiado. Então nós falamos aqui de um camarada cheio de poder de Deus, cheio da graça, cheio da unção, que se deliciou com todos os manjares de Deus, em termos de milagre, em termos de ação, mas que chegou o momento que ele se prostrou, chegou o momento que ele jogou a toalha, chegou o momento que ele pediu a morte, chegou o momento que ele quis encerrar, quando Deus, na verdade, com ele estava apenas começando o ministério. Deus estabeleceu Elias, falou: Elias, agora você vai, escolhe alguém para te substituir, e o nome da pessoa é Eliseu. Você escolhe alguém agora para governar, e o nome dele é Jeú. E eu ainda tenho algumas coisas para fazer com você, Elias, e vai dar certo, vai ficar bom. Elias vai, escolhe aqueles que Deus orientou, escolheu Eliseu. Eliseu começa a caminhar com Elias. Elias diz: olha, eu vou para Samaria. O Eliseu falou assim: eu também vou. Eu vou para Jezreel. Eu também vou. Eliseu, eu vou. Não, o senhor, onde o senhor for, eu vou. Eliseu estava determinado: aonde o senhor for, eu vou. Sabe o que eu aprendo aí? Companhia. Com quem eu tenho andado, quem tem sido o meu mentor, quem tem me aconselhado, quem tem
me orientado? Quem tem trocado informações e conversas e mensagens comigo? Quem é que ocupa boa parte do meu dia quando eu abro meu Facebook, quando eu abro os noticiários? Quem são? De Eliseu era Elias. Aonde você for, eu vou. Com quem você conversar, eu estarei perto. E se alguma coisa diferente Deus fizer com você, Elias, eu te garanto que eu vou estar junto para presenciar. Você sabe por que a gente não está vendo mais milagres? Porque muitas vezes a gente está andando com pessoas erradas. A gente está andando com pessoas que só lamuram, com pessoas que só reclamam, com pessoas que não têm vida com Deus. A gente abre os noticiários e a gente procura saber como que está a vida de A, B, C, D, de ídolos. E paramos de andar com gente que verdadeiramente tem testemunho. E quando Elias vai para o Jordão, o rio, chega na beira do Jordão, Elias tira a capa, bate nas águas do Jordão, o rio para, fica seco, Elias atravessa, e quem atravessa com ele? Eliseu. Os dois estão caminhando e de repente, aleluia, eu acho que vocês estão lindos. Os dois estão caminhando e de repente vem uma carruagem de fogo, passa no meio dos dois, faz um redemoinho, Elias sobe naquela carruagem de fogo. E quando aquela carruagem de fogo está subindo com Elias, ele diz: meu Senhor, meu Pai, Pai de Israel. Nesse momento, Elias deixa cair a capa. Eliseu toma a capa. E o ministério de Eliseu foi o dobro do que foi de Elias. Por quê? Um dia ele soube pedir. E aqui eu quero encerrar. O que você tem pedido? Eliseu, eu te escolhi, isso não significa que você precisa ficar na minha cola. O que você quer de mim? O Eliseu fala para ele: Senhor, profeta, meu pai na fé, eu quero porção dobrada do teu espírito. O que a gente está buscando, gente? A gente anda com pessoas que estão vazias, não tem nada para dar. E a palavra hoje vai para você, em quem você tem se espelhado. Eliseu diz: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. O Elias falou assim: com tudo isso que eu fiz, dura coisa você pediu, porém, se você estiver comigo quando eu for arrebatado, assim seja. E ele estava. A capa cai, Eliseu toma, falou: vamos ver se funciona. Chega no Jordão e pá, o Jordão para. Aleluia. Eu acho essa passagem maravilhosa. Eu acho ela linda. Meu Deus, para quem eu tenho olhado? Quem tem sido o meu espelho? Quem tem pregado? Quem tem ensinado? O que eu tenho curtido? O que tem feito? Eu estou gastando tempo com o que na minha vida? Quais são as atividades que me chamam a atenção e me prendem? O que eu tenho feito com isso aqui? O que tem me levado hoje? Esse desespero, quantas curtidas em cada post que eu coloco? Deixa eu ver quantas curtidas eu tenho. Meu irmão, quem tem que curtir você é Jesus. Se coloque em pé. Nessa noite, quando eu comecei essa palavra, eu disse para você: nós temos um pouquinho de Elias na nossa vida. Altos e baixos. Foi poderoso, foi usado por Deus, mas isso não impediu que ele tivesse altos e baixos. Muitas vezes você pode falar: eu estou na igreja, eu sou servo de Deus, eu sou dizimista, eu quero ver a obra crescer. E por que essas coisas ainda acontecem comigo? Aconteceu com Elias, querido. Aconteceu com João Batista. Aconteceu com Jeremias. Aconteceu. Você não é mais bonito que esses, não. Eu não sou.
Você não é melhor que ninguém, mas coloca uma coisa no seu coração: você também não é pior que ninguém. Deus vai te usar. A minha oração é que você veja sinais, prodígios e maravilhas de Deus na sua vida, e que você reconheça. O Baal, ele fazia milagres sim. O Aserate fazia milagres sim na vida das pessoas, mas eram milagres de engano. Você lembra que aqueles magos lá no Egito também faziam milagres na frente de Moisés? Você lembra no capítulo 16 de Atos que aquela pitonisa, que aquela adivinhadora, a palavra do Senhor diz que fazendo e dando certo dava grandes lucros aos seus senhores, até porque funcionava as profecias dela, os benzimentos dela. Em nome do Senhor Jesus, só o Senhor é Deus. Você pode repetir comigo? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e é o teu Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus querido, pela tua palavra. O Senhor é um Deus que vive e reina para todo sempre. O Senhor, Pai amado, é um Deus do qual nós erguemos altares no nosso coração, meu Pai. E nós sabemos, Senhor Deus querido, que o Senhor habita aqui. Nós não queremos trocar, meu Pai, e nem oferecer nesse altar que é o nosso coração nenhum louvor, nenhuma adoração, nenhum sacrifício a outro Deus que não seja o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Deus querido e Deus forte, toma a vida, Senhor Deus querido, do teu povo, da tua igreja, para que não caia na idolatria, Senhor Deus querido, para que não caia, Senhor Deus querido, na falta de observância da tua palavra, meu Pai, para que não troque as sagradas escrituras, Senhor Deus querido, por tudo aquilo que a mídia social, que as redes sociais, que o celular, que os computadores hoje oferecem. Não, meu Pai, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A internet não é Deus, as redes sociais não é Deus na minha vida, o Instagram não é Deus, o WhatsApp, o Facebook não é Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus. Eu tenho que levar isso para a minha vida. Eu tenho que crer que verdadeiramente o Senhor faz milagre na minha vida, se eu erguer o altar certo ao Deus que verdadeiramente existe e vive em mim. Aleluia, glória a Deus.